Fala, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozen Cash. Aqui nós vamos falar sobre anestesia, oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre a vida fora da matéria, talvez um pouco sobre medicina. Episódio de hoje, calamidade. Você está pronto para enfrentar um momento como esse? Aí você vai falar assim, tá bom, acabou, o Hugo está maluco. Não, não estou maluco. Em 24 de junho de 2026, dois terremotos de 7,2 e 7,4 pontos da escala de Richter atingiram o norte da Venezuela, pegando cidades como Caracas, Trujillo, Carabobo. E não só a Venezuela foi atingida, o Japão foi atingido, a China, Estados Unidos, Filipinas, Nova Caledônia. Mas um fato específico sobre a Venezuela é que isso aconteceu num contexto em que a Venezuela já apresentava um êxodo de médicos nos últimos anos. Mais de 42 mil médicos haviam saído do país por conta das questões socioeconômicas que assolaram o país nos últimos anos, e o país estava desabastecido em mais de 70% de insumos. Só tinham 84 leitos de UTI para esses pacientes. Mas por que eu estou falando de terremoto na Venezuela? Porque é uma calamidade, jovem. Ela não escolhe hora, ela não espera o lugar estar preparado, como vocês viram. Filipinas, o Japão estava preparado, mas a Venezuela não estava preparada. E quando chega um momento de caos como esse, se você, jovem, você é médico, sim, é a você que o povo vai procurar. O povo que está em pânico quando tudo acontece não vai procurar um advogado, não vai procurar um professor de matemática, não vai procurar um engenheiro, não vai procurar um jogador de futebol. Ele vai procurar você, médico. E você tem que fazer a coisa mais difícil a se fazer nesse momento, que é respirar, manter a calma e pensar de forma pragmática e metódica. Mas Hugo, eu sou oftalmo. Calma, jovem. Eu vou te guiar nesse processo todo. Fica aqui com a gente. Então, assim, eu sei que nem todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo foi formado em atendimento pré-hospitalar de urgência. Então, eu vou lembrar para vocês que já tiveram esse tipo de aula e eu vou ensinar para vocês que nunca tiveram esse tipo de instrução. A primeira regra do salvamento é: a cena está segura? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Jovem, por que você acha que quando você está no avião e o comissário de bordo fala: quando máscaras de oxigênio caírem sobre a sua cabeça, bota primeiro na sua? Exatamente por isso, jovem. Porque um herói morto não salva ninguém. Então você tem que estar bem para poder salvar a pessoa. Dito isso, quando ocorre um evento como um terremoto, não é apenas o próprio o tremor que vai fazer com que as pessoas tenham risco de vida. É ruptura de tubos de gás, enchente, o chão ceder depois, a estrutura ceder depois. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você está no lugar e você vai se prontificar a realizar um salvamento são 4 passos. Stop. Primeiro, para. Vê se está tudo bem. Look. Vê se está tudo bem. Inspeciona a cena. Vê se não tem nada que possa botar a sua vida em risco. Listen. Escuta. Escuta para ver se não tem nenhuma ranger de estrutura querendo cair, se não tem gritos de socorro, se tem grito de alerta de gente falando assim: não entra aí. E feel. Sinta se não tem vazamento de gás. Então, 4 passos. Stop, look, listen e feel. Pare, olhe, escute e sinta.
Lembre-se, jovem, um herói ferido, um herói morto, é só mais uma vítima. Então, muito bem. A cena está segura. Você entrou para salvar. Então, vou te dizer um outro método. Chama-se método START. Método START significa Simple Triage and Rapid Treatment, ou seja, triagem simples, tratamento rápido. Na realidade, o que você vai fazer é aquilo que você já viu acontecer no hospital: classificar as vítimas, que agora são vítimas, não são pacientes, classificar as vítimas como cores. São 4 cores: vermelho, amarelo, verde e preto. As mais difíceis para você vão ser a amarela e a preta, e vocês vão entender por quê. Primeiramente, vermelho. Vermelho é aquela vítima que você precisa dar um tratamento imediato. A vítima tem uma chance real de sobrevivência, mas ela corre um risco iminente de vida. É aquela pessoa que pode não estar respirando, mas se você reposicionou a via aérea dela, ela passou a respirar. Ela tem uma hemorragia, mas é uma hemorragia controlável. Essa pessoa ela deve ser encaminhada, ela deve ser a prioridade para ser encaminhada para o serviço de atendimento de urgência. O amarelo, que aí fica um pouco difícil de você classificar quem é amarelo, quem é vermelho, é aquela pessoa que tem um ferimento. Ela corre risco de vida, mas ela está estável. Ela pode aguardar 30 minutos para ser salva. A verde geralmente é aquele paciente que está gritando. Normalmente é a pessoa que está com escoriações, que tem alguma fratura, mas não é uma fratura grave com laceração arterial. É aquele paciente que está estável, que pode aguardar o resgate do vermelho e pode aguardar o resgate do amarelo. E por que a preta é a que vai mais te dar trabalho? Porque a preta tem 2 tipos de vítima. A vítima que já morreu, então você tem que ser capaz de diagnosticar que aquela pessoa está em óbito e não pode mais ser salva, ou ela não morreu, mas você não tem recursos para salvar, e aguardar os recursos para salvar vão fazer com que essa vítima tenha o pior desfecho de qualquer forma. Então a vítima eventualmente está ainda viva, mas provavelmente o desfecho dela vai ser muito ruim. Por isso que a bandeira preta é a mais difícil de você classificar, porque você vai ter que ter frieza de entender que aquela pessoa não pode ser salva. Uma pessoa pode sair do amarelo para o vermelho? Pode. Pode sim. Inclusive ela pode sair do amarelo para o preto. Ela pode sair do verde para o vermelho? Pode também. Várias vítimas podem ter lesões que não são diagnosticadas na hora. Os pacientes ainda estão adrenalizados, estão com descarga de adrenalina. Então, você tem que reavaliar constantemente todas as vítimas para mudar a sua classificação de cores. Então, muito bem, você está num desastre acontecendo, você quer fazer o seu salvamento, você já sabe fazer a triagem, como é que você vai reagir agora? Você, partindo do pressuposto que você é médico, qual vai ser a sua função? A sua função vai ser liderar. Você não acha que você vai pegar, igual o episódio de Grey's Anatomy, descer de rapel numa ponte e salvar uma pessoa que está lá? Eventualmente você pode até fazer isso, mas você não pode fazer isso imediatamente se não tem outro socorrista para isso, porque a função do médico inicialmente é coordenar os processos. Você vai definir quem que pega acesso, quem que começa a triar quem, você checa a triagem das pessoas, você comunica na central de informações, porque todo o contato é feito com o médico. Se você está fora do seu posto fazendo um salvamento, você não está conseguindo acionar as forças. Então lembra, a cena está segura? A cena está segura, você já está na cena. O que você vai fazer? Pedir ajuda. Como coordenador desse processo de salvamento, isso você consegue fazer. Ou seja, a medicina de calamidades não é sobre você ser o herói, é sobre você ser eficiente.
Aí você vai virar para mim e falar assim: Hugo, o que eu tenho a ver com isso? Você acha que não? Você ainda, depois disso tudo que eu falei, você ainda não acha que tem a ver com você? Então calma aí. Olha esse dado aqui. Imagina só, você está na sua cirurgia, tranquilo. Você está fazendo sua catarata, você está fazendo sua retina, seu transplante de córnea, tranquilo. E aí as pessoas falam assim, começa a ouvir uma gritaria, as pessoas falam assim: está pegando fogo no centro cirúrgico. Você olha para o teto e está pegando fogo no centro cirúrgico. E agora? Você está lá operando, seu paciente está lá anestesiado. Ou você é o anestesista, seu paciente está lá anestesiado. E aí? Ou você é da equipe. De qualquer forma, incêndio no centro cirúrgico, especificamente no centro cirúrgico oftalmológico. Então, mais um protocolo para você. Protocolo RACE. Rescue. Letra R. Resgatar. Você vai resgatar as pessoas mais vulneráveis, que é, em primeiro lugar, quem? O paciente. A de alarme, né? Você tem que avisar que está um incêndio. C de confine, confinar. Fecha tudo, deixa só o lugar que está pegando fogo e sai dali. E aí você tem, o E pode ser duas coisas, ou exit, sai, vai embora, ou extinguish, na verdade extinguish e depois exit. Se você conseguir e for seguro apagar o fogo, isso daí não é necessariamente com você, com a brigada de incêndio da instituição, você apaga esse fogo. Se não for possível, e vira e mexe, e normalmente não é possível que a equipe faça isso, você tem que sair. E como é que você faz isso? Você está lá operando sua retina, está seu paciente na cirurgia de retina, o paciente na cirurgia de catarata, você vai interromper a cirurgia imediatamente, selar as incisões, dar ponto, o que for, e vai tirar o paciente dali. Você vai monitorizar esse paciente com o que você tiver, de preferência um oxímetro, e vai dar suporte para esse paciente, porque ele é o vulnerável da situação, ele não tem como sair correndo dali. Ok, eu estou numa calamidade e o paciente tem algum acometimento ocular. Se tem um órgão que vai ser deixado de lado durante uma calamidade, e faz parte, até porque é muito mais provável que tenha um cirurgião de outras especialidades ou até um médico de trauma numa calamidade do que um oftalmo atendendo as pessoas. Ok, tá tudo certo. Mas eventualmente vai ter oftalmo ali e eventualmente os oftalmos vão receber esse tipo de paciente. Existem três naturezas de problemas que podem ocorrer com o paciente numa calamidade pública, que é decorrente de perfurações, decorrentes de abrasões químicas ou térmicas e traumas, tá? Perfurações, lesão em globo aberto, isso é uma emergência. O paciente corre o risco de perder definitivamente o globo. Esse paciente precisa ser operado. Se é com bloqueio com anestesia geral, eu indicaria de acordo com o critério clínico do paciente. Outros lugares vão ter o seu próprio protocolo. Objetos penetrantes, você pode ter perfuração por esses objetos. Você pode ter perfuração corneana, perfuração escleral, o objeto ele pode atravessar a esclera e parar lá na retina. Então, quando você recebe um paciente que tem uma possível lesão por objeto pérfuro cortante ocular, você tem que fazer a propedêutica. Examinar esse paciente, botar a lâmpada de fenda, olhar o fundo de olho desse paciente, ver se tem alguma coisa lá e, eventualmente, fazer um POCUS ocular nesse paciente. POCUS é ultrassom de beira de leito, tá? Que é ótimo para triagem. Paciente com lesão térmica ou química, esse paciente precisa ter lavagem ocular com soro fisiológico gelado por 20 a 30 minutos imediatamente, mesmo que não tenha tido nenhuma inspeção antes, ok? E a última parte é a parte de trauma. Esse paciente bateu o olho, está com ifema, cabeça para cima, é só o ifema?
Ok, esse paciente tem um descolamento, tem que ser avaliado para ver se não tem um descolamento de retina, para ver se não tem uma avulsão de nervo óptico. Tem um caso ótimo aqui, para dizer o contrário, de um paciente que tomou um trauma ocular e teve avulsão do nervo óptico. Então, o paciente tem que ser avaliado e, dependendo da conduta, esse paciente vai ser encaminhado para uma cirurgia de emergência, seja ela com anestesia loco-regional e sedação, seja ela com anestesia geral. Então, recapitulando tudo que a gente viu hoje, se você está numa calamidade pública, primeira coisa que você tem que fazer, calma. Se você é médico, as pessoas vão te procurar e você tem que exercer o seu perfil de liderança. Para você exercer o seu perfil de liderança, número 2, a cena está segura? Você tem que checar se a cena está segura. Para, olha, escuta e sente ver se tem vazamento de gás. Terceira coisa, protocolo START, que é de triagem. Você vai ter que triar esses pacientes para ver quem vai ter prioridade de atendimento. Bandeira vermelha, amarela, verde e preta. 4. Lembra, se você é líder, você é o líder. É para você que vão todas as deliberações do processo. Então você não tem que estar necessariamente na rua salvando uma pessoa. Você até precisa estar lá, mas você também vai precisar estar em contato com a torre de comando para fazer as designações e dar as ordens necessárias. Se a calamidade chegar no centro cirúrgico oftalmológico, você tem que ter treinamento na sua equipe, tem que ter uma brigada de incêndio na sua instituição. Você tem que ter capacitação para que haja uma evacuação do seu lugar. E, obviamente, se você está numa calamidade pública e você tem lesão ocular, você vai ter que inspecionar muito bem esse paciente e separar nos 3 tipos de lesão ocular que podem ter e encaminhar esse paciente para cirurgia ou para cuidados clínicos. Curtiu o vídeo, jovem? Olha como é que as coisas ensinam para a gente. Sabe o que está faltando? Você sabe o que está faltando? Você curtir, cara. Pô, dá um like. Dá o like pra gente. É só aqui, ó. Só apertar aqui. Se inscreve no canal. Você tá no Spotify? Dá 5 estrelas pra gente. Curte. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Acesse o site que toda hora tem conteúdo novo por ali. E a gente se vê por aqui.